5 anos antes do incidente da luz, a Dra. Radcliffe recebeu um caso curioso. Um paciente que diziam só se mover no escuro. Ela só não esperava que isso fosse verdade. Oi, eu sou a Kemi e bem-vindos de volta em Guia de Jardim. Já sabe, né? Não esquece de se inscrever, deixar o like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos. A história de hoje se chama Ele Só Se Move no Escuro, e é a segunda parte da nossa trilogia da luz. Se você perdeu a primeira parte, eu vou deixar um card aqui em cima com o link para a playlist e aqui embaixo também na descrição, junto com os créditos ao autor e o link para a história original. E agora, vamos lá. 5 anos antes. A Dra. Radcliffe entrou na unidade e imediatamente sentiu a diferença. O chão estava arranhado e desgastado. As cadeiras eram diferentes entre si e danificadas. Uma estava até remendada com fita adesiva. Atrás da mesa, equipamentos defasados e pilhas de arquivos em papel estavam amontoados onde claramente não havia espaço suficiente. Este lugar não era apenas subfinanciado, mal funcionava. A recepcionista não a cumprimentou, só deslizou uma prancheta pela mesa e apontou para um corredor. Última porta. Ou eles estavam acostumados com pessoas indo e vindo sem explicação, ou pararam de se importar. Ela abriu o arquivo. Brandon, homem, 31 anos. Múltiplos incidentes violentos, todos acontecendo em condições de pouca luz. Os relatórios observaram consistentemente a mesma anomalia. Não inicia o movimento em ambientes totalmente iluminados. Sem histórico detalhado ou avaliações, apenas fragmentos. Isso dizia a ela mais do que qualquer coisa escrita no relatório todo. Quando ela entrou na sala de observação, entendeu imediatamente. Ele estava sentado no canto, completamente imóvel. Não estava sedado nem contido. As luzes do teto eram fortes, brilhantes o suficiente para achatar todas as sombras da sala. Ele não demonstrou qualquer tipo de reação quando ela entrou. Não havia movimentos. Mas sua estatura era imponente, mesmo em completa quietude. Dra. Radcliffe, disse ela, estou aqui para falar com você. Nenhuma resposta. Não estou aqui para avaliá-lo. Ela esperou, mas ainda nada. Havia uma clara limitação aqui. Ela saiu do quarto. Do lado de fora, um dos membros da equipe balançou a cabeça antes mesmo que ela terminasse de falar. Sala anexa? Ele disse. Não. Por quê? Ela franziu a testa. Protocolo. Ele olhou para ela de maneira inquieta. Ele só se move no escuro. Ela suspirou. Então mantenha as luzes acesas enquanto movemos, disse a Dra. Radcliffe, entregando discretamente a ele uma nota de dinheiro amassada. Ele pegou com surpresa, então concordou. Contenha ele, se necessário. As algemas foram fechadas em torno dos pulsos de Brandon. Ele ficou imóvel quando orientado. Ele não olhou para ninguém ou resistiu. Só caminhou silenciosamente. O escritório anexo era menor, com uma luz no teto e sem janelas. Eles o sentaram e saíram, trancando a porta atrás deles. A Dra. Radcliffe colocou o telefone na mesa entre eles e ligou a lanterna. Um pequeno círculo de luz controlado. Então ela apagou a luz principal. A sala escureceu instantaneamente. Por um momento, nada aconteceu. Então os dedos dele se moveram. Uma contração, sutil, mas inegável. Ele ergueu a cabeça ligeiramente. Depois olhou para ela enquanto se endireitava na cadeira. Seus movimentos eram muito lentos. Brandon, está me ouvindo? Ela perguntou. Uma pausa. Sim. Sua voz era baixa, áspera e sem uso. Bom, disse ela. Vamos manter assim. Seus olhos piscaram para o telefone, depois de volta para ela quando ela começou a falar. Você pode confirmar seu nome completo? Uma pausa. Brandon Spencer. Data de nascimento? Ele respondeu mais devagar dessa vez, como se estivesse confirmando antes de falar. Ela assentiu. E antes de ser internada aqui, onde você vivia? Outra pausa. Isso importa? Me ajuda a entender você, disse ela calmamente. Ele deu uma resposta curta. Cada resposta foi cuidadosa e precisa, como se fosse testada antes de ser falada. No meio da próxima frase, ele parou. Seus olhos se voltaram novamente para o telefone. A Dra. Radcliffe seguiu seu olhar. Então ele já estava se movendo, se inclinando para frente, estendendo a mão em direção ao telefone.
Ela imediatamente acendeu a luz principal. Ele congelou instantaneamente, no meio do movimento, como se algo dentro dele tivesse rompido. Seus dedos se contraíram, depois ficaram rígidos, a meio centímetro de alcançar o telefone. A Dra. Radcliffe pegou o telefone e o moveu pela sala, aumentou o brilho e apagou a luz principal novamente. Brandon se recostou, um lampejo de irritação cruzando seu rosto, mas ele não tentou novamente. Quer continuar? Ela perguntou. Uma longa pausa. Então ele esperou. Ok. Ela o estudou mais de perto agora. Conte-me sobre sua infância. Silêncio, mais longo dessa vez. Eles não podiam me ver à noite. Disse ele finalmente. A Dra. Radcliffe não o interrompeu. Durante o dia, eles podiam. Todos. Eles me machucaram. Todos eles. Ele apertou levemente a mandíbula. Professores, meus pais, outras crianças. E à noite? Perguntou ela. Eles eram mais lentos. Eu não. Agora sim. Você se sentiu mais seguro, disse ela. Uma confirmação com a cabeça. Mais forte. E com o tempo, se tornaram a mesma coisa. Ele cerrou os olhos. Você acha que estou com a cabeça ferrada? Acho que você se adaptou. Ela sorriu levemente. Isso prendeu sua atenção. Mas agora essa adaptação está controlando você. Você não escolhe quando agir, ela disse. Não. Você gostaria? O silêncio reinava. Então... Sim. Certo, então podemos mudar isso. Ele se recostou, pensando. Você teria que mudar as coisas. Disse ele finalmente. Tipo o quê? A luz. Ela deu um leve sorriso. Vou ver o que posso fazer. Quando o levaram de volta para a sala de observação, ela lhe entregou um par de óculos escuros. Ele manuseou como se fosse algum tipo de equipamento avançado, então finalmente os colocou. Isso ajuda. Ele sorriu discretamente. É um começo. Ela saiu com um plano já em elaboração. Exposição gradual à luz, ambientes controlados, recondicionamento... Pode funcionar. Enquanto ele estiver disposto a tentar, havia esperança. Mas quando ela voltou, ele se foi. Sem papelada ou explicação, apenas... sumiu. Por um momento, a Dra. Radcliffe só ficou olhando para o espaço vazio onde ele deveria estar. Ela se virou e caminhou pelo corredor, seus passos ecoando com mais força do que pretendia. Quando chegou à recepção, ela escondia sua irritação. Onde ele está? Ela exigiu, largando o arquivo no balcão. Problema de financiamento. Disse alguém. Ele foi realocado. Onde? Um encolher de ombros. Ela procurou por semanas, depois meses, depois anos. Os registros não levavam a lugar nenhum ou terminavam abruptamente. Os arquivos eram rotulados incorretamente e as transferências não eram assinadas. Só quando ela encontrou o nome de um mesmo empresário escondido em vários relatórios que o padrão começou a se formar. Mesmo assim, foi preciso rastrear um ex-membro da equipe que não queria falar, até que ele finalmente cedeu com uma confissão relutante. Ele não foi transferido. Ele foi retirado dos registros. O endereço que ele deu a ela estava incompleto, mas era o suficiente. O prédio ficava isolado em um campo vazio, de concreto e sem janelas. Lá dentro, escadas que desciam. Na parte inferior, havia uma sala com espelhos em todas as paredes, uma cadeira, uma única luz no teto, muito brilhante. Mas ela sentiu olhos observando do outro lado. Um homem sentou-se no meio da sala, observando a lâmpada. Ela franziu a testa e perguntou o que ele estava fazendo. Mantenha aceso o tempo todo, disse ele. Foi tudo o que eles disseram. Desligue, disse ela. O homem apenas riu, então pegou seu telefone. Ela deu um passo à frente sem hesitar e enfiou o punho direito em sua mandíbula. Ele tropeçou para trás em choque, então xingou baixinho e correu para as escadas, desaparecendo antes que ela pudesse detê-lo. Ela suspirou e balançou a cabeça. Então pegou uma lanterna e a colocou no chão de frente para os espelhos. Em seguida, lentamente, começou a virá-la para a parede, controlando a intensidade da luz. Então passos, lentos e circulares.
Brandon? Os passos pararam. Uma pausa. Você voltou. Silêncio. Você consegue me ver? Ela disse, mais baixo. Sim. O que aconteceu? Eles me trouxeram aqui um dia. Disse Brandon. Eles deixam a luz acesa o tempo todo. Seus olhos se voltaram para a lâmpada. Eles me alimentam às vezes. Continuou ele. Eles mandam pessoas aqui pra dentro. Uma pausa. Às vezes eles esquecem. Sua mandíbula se apertou. Ela respirou fundo. Você consegue controlar? Se eu desligar isso completamente, o que vai acontecer? Uma longa pausa. Vou tentar, mas acho que não vou me conter. Ela assentiu. Então vamos dar um jeito nisso, juntos, beleza? Silêncio. Então... Certo. E foi aí que tudo começou. No início, mal tinha progresso. Os anos sob luz constante e intensa tornaram as coisas muito piores. Suas reações eram mais vagarosas na luz, mas no escuro, ele não apenas se movia, ele emergia com velocidade e força sobre-humanas. Ela começou com passos lentos e pequenos. A lanterna permaneceu menos acesa ao longo do tempo. A escuridão veio em fragmentos progressivos em vez de ausência total. Foque na minha voz, ela dizia, firme, controlada. Você não precisa reagir. No começo, ele não acreditou nela. Mas com o tempo, as pausas entre seus movimentos ficaram mais longas. O circundamento diminuiu e o espaço entre impulso e ação se alargou. Era como ela trabalhava: reforçar, recompensar, repetir. Semanas se transformaram em meses e, eventualmente, ele poderia se sentar quase na escuridão sem se mover. Sua respiração estável, sua atenção fixada inteiramente nela. Então veio a luz. Ele odiava não apenas com medo, mas com algo mais profundo e enraizado. Então ela reduziu. Luz suave no início, depois um pouco mais brilhante. Você está seguro, ela disse a ele, todas as vezes. Nada está acontecendo. Você está no controle. Eventualmente, ele parou de se encolher e ficar tenso. Então, um dia, ele não reagiu. Ele apenas ficou sentado, calmamente. Você saiu bem, ela sorriu, quando o dia finalmente chegou. Melhor do que bem. Então estou curado? Ela fez uma pausa, apenas por um momento. Você está no controle, disse ela. Isso parecia satisfazê-lo. Eventualmente, com mais persistência do que o sistema merecia, ela garantiu o financiamento para transferi-lo de volta para uma instalação onde ele seria tratado com humanidade. A mudança correu bem. Ele entrou sem resistência, falou calmamente com a equipe, cumpriu todas as instruções. Não houve incidentes ou sinais de instabilidade. Pela primeira vez, parecia contido. Ela ficou por vários dias, observando e confirmando se a estrutura se mantinha sem sua presença constante. Se manteve, então ela foi embora. Na manhã seguinte, seu telefone tocou, muito cedo. Doutora Radcliffe. A voz do outro lado estava aflita. Precisamos que você volte. Agora. Uma pausa. Houve um incidente. Que tipo de incidente? Outra pausa. Vários funcionários estão mortos. Seu estômago revirou. Isso não é possível, disse ela. Mantenha as luzes acesas, não as desligue. Silêncio. Então... As luzes estão acesas. Em algum lugar no fundo, havia o som de gritos. E naquele momento, ela entendeu. Ele havia substituído a luz. E aí, o que acharam? Quem diria que a gente fosse descobrir logo o que estava atrás do espelho da primeira parte, hein? Era o Brandon esse tempo todo. Apesar dessa parte se passar 5 anos antes, ela avança para depois do que aconteceu no incidente da primeira parte, tanto que quando a doutora chega, é outro cara que tá lá, fazendo o mesmo trabalho do protagonista da primeira parte. Mas e aí? O que vocês acham que vai acontecer agora que a doutora descobriu que ela substituiu a luz? Me contem aqui nos comentários como vocês acham que vai ser o desfecho dessa trilogia e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!